o sistema operacional, ele exerce um papel importantíssimo dentro de um ambiente computacional. A propósito, tá, gente? Só por curiosidade, esse é o software mais complexo que existe. Professor, o senhor que desenvolve software, trabalha com desenvolvimento de software há mais de 20 anos. Qual foi o sistema mais complexo que o senhor já trabalhou? O sistema mais complexo que pode existir na face da Terra é um sistema operacional. Tá falando sério, professor? Mais complexo que possa existir é um sistema operacional? Sim. Ué, professor, mas e aquele sistema lá das sondas Spirit e Opportunity que foram para Marte? Aquilo não é um sistema complexo? É um sistema complexo. Mas não chega nem aos pés da complexidade existente em um sistema operacional, seja ele qual for. Seja ele Solaris, Sun, Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Symbian, Windows Phone, Slackware, Ubuntu, não interessa. O sistema operacional é é o software mais complexo que pode existir. Por quê, professor? Não, em vez de eu responder, eu vou perguntar para vocês. Por que será que um sistema operacional é o software mais complexo que existe? Alguém pode me dizer por quê? Alguém arrisca dizer por que um sistema operacional ele é o software mais complexo que existe? Pela quantidade de detalhes que ele tem, professor, até chegar no seu funcionamento. Exatamente. Pela quantidade de detalhes, e aí tem uma coisa que piora a situação. Tem uma coisa que piora a situação, que eu vou botar bem aqui, ó. O sistema operacional, ele não sabe qual é o hardware com o qual ele está trabalhando. Como assim, professor? Ora, pensem, eu vou dar o exemplo vou dar dois exemplos, tá? Eu vou dar exemplo de um Windows, e vou dar um exemplo de um Android, por exemplo. Vou dar dois exemplos. E dentro desse universo aqui tem milhares de outros, tá, gente? Eu tenho aqui Linux, eu tenho o OS 2 da IBM, eu tenho o Apple macOS, eu tenho o iOS, eu tenho Symbian, eu tenho Ubuntu, eu tenho... E em cada um desses você tem milhares de outras versões, tá? Dentro do Windows, eu tenho Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows Millennium, Windows 10, e dentro de cada um desses eu tenho vários tipos. Dentro do Windows 10, eu tenho o Professional, eu tenho o Home Edition, eu tenho o Student. Dentro das distribuições Linux, a gente tem os Red Hat, a gente tem os Slackware, a gente tem os Ubuntus. E dentro do Ubuntu, eu tenho a versão Home, eu tenho a versão Professional, eu tenho a versão Community, eu tenho a versão Developer. Dentro do Mac, eu tenho o Mac Lion, eu tenho o Mac Mojave, eu tenho o Mac Catalina, que é o mais recente, eu tenho o Mac High Sierra, e assim vai. Aí, por exemplo, pega um sistema operacional como o caso do Android. Eu tenho diversos hardwares. Eu tenho hardware da Samsung, eu tenho hardware da Xiaomi, eu tenho hardware da Motorola, eu tenho hardware da Nokia, eu tenho hardware... Tem tantas especificações, e é papel desse indivíduo aqui, ó, gente. É papel desse indivíduo aqui, ó, fazer com que esse cara bem aqui da ponta, ó, vou botar de verdinho, ó, eu e vocês aqui, ó. Olha eu e vocês aqui, ó, o professor Wilson,
olha eu e vocês aqui. Esse usuário aqui, ele pode ser usuário de 3 tipos, tá? Alguém pode me dizer quais são os 3 tipos desse usuário aqui, ó? Quem pode me dizer quais são os 3 tipos desse usuário? Alguém arrisca dizer? Pode chutar, o momento de errar é aqui. Nós temos 3 tipos de usuário. Quem arrisca dizer quais são? O usuário final, desenvolvedor e o testador. Quase, quase. Ele falou desenvolvedor, o usuário normal. O desenvolvedor, o analista de banco de dados, o analista de requisitos, o analista de negócios, o gerente de governança de TI, o gestor de projetos, tudo fazem parte de um usuário só, que é o usuário que a gente chama de usuário humano, tá? Agora, eu tenho outros 2 tipos de usuários. Eu tenho o usuário que é um hardware. Sério, professor? E eu tenho um usuário que é um software. Alguém pode me dar um exemplo de cada um desses? Um exemplo de um usuário hardware, um leitor de códigos, por exemplo. Um usuário do sistema é todo aquele que interage com um sistema. Eu pergunto para vocês, ora, quando eu tenho uma catraca eletrônica lá no meu trabalho, que ela lê o meu crachá, e quando eu passo pela catraca eletrônica, automaticamente ela insere o horário que eu entrei na empresa. Isso não é um usuário que está interagindo com o sistema? Isso não é um usuário que está interagindo com o sistema? Tem uma outra camada aqui na frente que eu vou botar. Eu vou colocar de vermelhinho, que eu vou colocar de interface. Vou botar uma camada, inclusive vou botar ela redondinha, ó. Então, olha só que interessante. Eu tenho um usuário hardware, por exemplo, que vai se utilizar de uma interface qualquer para acionar o meu sistema operacional. Exemplo, a catraca eletrônica lá da nossa faculdade, por exemplo. A catraca eletrônica lá do nosso trabalho. Quando você passa o seu crachá nela, esse hardware, a catraca eletrônica, agora ela é um usuário do sistema, que por meio de uma interface, ou interface, como vocês acharem melhor, por meio de uma interface, ela vai interagir com o sistema operacional, que no caso lá, eu posso ter um sistema operacional ou na própria catraca, ou no sistema que faz o controle de ponto. E aí, esse sistema vai, por meio de um mecanismo de hardware qualquer, acionar qualquer um dessas plataformas aqui. Eu posso ter também, olha que interessante, eu posso ter também um usuário de software. Alguém poderia me dar um exemplo de um usuário de software em um ambiente computacional? Um usuário de software, a gente já deu um exemplo de um usuário de hardware. Por exemplo, um leitor de código de barras, ou uma catraca eletrônica, ou um sensor de aproximação que mostre que chegou alguém, de repente, no ambiente para acionar uma câmera. Então, eu posso ter um usuário que é hardware, eu posso ter um usuário que é software. Alguém pode dar um exemplo de um usuário software? Quem pode me dar um exemplo de um usuário software? Professor, aquele programa que o senhor fez para enviar o e-mail para todo mundo? Seria um exemplo? Pronto, excelente. Eu fiz um programa que envia o e-mail automaticamente. Ora, esse algoritmo, ele, por meio de uma interface, ele conversa com o meu sistema operacional para poder, por exemplo, acessar o hardware e ler lá no meu banco de dados quem é o nome do aluno, qual é o e-mail dele, qual o arquivo que é para ser enviado. Então, olha que beleza, um exemplo é um software que envia e-mails. Um outro exemplo é quando eu tenho um software, por exemplo, de reconhecimento de imagens em um aeroporto.
Eu posso ter um software de reconhecimento de imagens que vai fazer uma interface para alimentar um sistema operacional. Então, a gente pode ter 3 tipos de usuários. O mais comum é esse aqui, ó, é o usuário humano, eu e vocês. Por enquanto, tá, gente? Mais comum por enquanto. Daqui a gente já alcançou esse usuário aqui, ó, software, já alcançou os usuários humanos. Hardware ainda não. Eu ainda tenho mais software, interação humana do que de hardware. Mas de software já passou há muito tempo. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Eu trabalho no SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. Eu tenho uma máquina lá, que é uma máquina de firewall, que a gente faz as contagens de ataques que os sistemas recebem. Só por curiosidade, em um único segundo, nós sofremos cerca de 1.600 ataques em um único segundo. Professor, o que é um ataque? Um ataque é uma tentativa de invasão do sistema por meio de uma porta lógica. Professor, o que é uma porta lógica? Se você digitar lá no seu endereço de... Se vocês observarem aí na minha tela, vocês estão vendo que eu estou mostrando um desenho aqui, essa é a minha mão, eu estou no browser. Olhem lá o endereço eletrônico do browser, lá em cima, ó. Eu tenho o endereço 192.168.31.233. O que é isso? Toda vez que o endereço começar com 192, você está dentro de uma mesma classe de rede, tá? Então, o sinal que eu estou, esse 192 é uma rede minha interna aqui, que eu subi essa rede para poder usar a webcam do meu celular, para eu poder, por exemplo, mostrar essa tela aqui para vocês. Aquele número que aparece depois dos 2 pontos, vocês conseguem ver? Aparece um número depois dos 2 pontos. Que número é esse? Só para ver se vocês estão acompanhando. É o número da porta. É o número da porta, exatamente. A porta mais comum de acesso ao seu computador é a 8080. Como eu aqui estou dentro de uma subrede protegida, eu tenho um firewall e eu tenho um proxy, então eu estou usando essa porta 8080 para poder acessar aqui a minha webcam, para poder mostrar esse desenho que eu fiz aqui para vocês. Aquela porta ali, 8080, é um exemplo de uma porta lógica no seu sistema. O seu sistema tem milhares delas. Cada aplicativo utiliza uma porta diferente. Por exemplo, quando você manda gerar um PDF, quando você manda gerar um simples PDF, ele vai lá e abre uma porta lógica no seu sistema, e aí ele utiliza essa porta lógica para poder se comunicar com uma impressora PostScript, por exemplo. Essas portas lógicas que eu estou me referindo, que são tentativas de invasão. Então, quando eu falo assim, a nossa máquina lá no SERPRO recebe de 1.500 a 1.800 tentativas de invasão por segundo. O que significa isso? Que tem programas que vêm e tentam acessar essas portas. E se encontrar uma delas aberta, ele entra e copia dados. Aí eu pergunto para vocês, 1.600 ataques por segundo. Vocês acham que isso é feito por pessoas? Seres humanos? Você acha que são chinesinhos de 14, 15 anos lá na China? Não, isso são softwares, são bots, são robôs. Então, quando eu falo para vocês que nós temos usuários, softwares, pode ser um sistema, pode ser um algoritmo que envia e-mails, ou pode ser um bot. Existem bots malignos, existem bots benignos, é igual câncer, né? Então, exemplos de bots benignos? Os robôs de busca de indexação do Google. Eu tenho, lá na Google, eles têm programas de computadores que rodam 24 horas por dia aos bilhares
para poder indexar as páginas que surgem na internet. Então, se a gente chegar agora e criar um arquivo HTML e publicar na internet, em questão de 10 minutos, ele já estará indexado no Google. Então, se alguém pesquisar lá na ferramenta do Google, ele já vai aparecer. O que é isso? São bots. Bots é o nome bonitinho que a gente dá para robots, tá? Aí a gente chama só de bots. Então, hoje o número de usuários software já é maior do número de usuários humanos. E o número de usuários hardware ainda é pequeno. Então, por isso eu botei nessa ordem aqui, ó. Primeiro, segundo e terceiro. Só aqui a gente tem hoje algo em torno de 4 bilhões de indivíduos, tá? Aqui. O mundo hoje tem 7,6 bilhões. Desses, cerca de 4 bilhões já estão conectados na rede, em todo o mundo. Então, mas a grande maioria ainda é de bots. E aí, o que é o papel da interface? Opa, faltou um R aqui, né? Interface. Toda vez que vocês virem esse termo interface, entendam como um protocolo de comunicação. Professor, pode me dizer o que é um protocolo de comunicação? Pode ser um hardware ou um software que vai fazer a troca entre A, que está aqui em cima. Quem é A nesse caso? São usuários, software, pessoas e hardware. Vai fazer a troca entre A e B. Nesse caso, B é o nosso sistema operacional. E aí, o nosso sistema operacional, é papel dele, e aí vem a parte difícil, tá, gente? Se comunicar com esse cara aqui, ó. Se comunicar com hardware. Professor, por que é complicado se comunicar com hardware? Por conta da grande diversidade que existe. Eu tenho hardware de entrada de dados, eu tenho hardware de processamento, eu tenho hardware de saída de dados, eu tenho hardware de fabricantes de todo o tipo que você possa imaginar. E um fabricante surgindo a cada minuto. E para cada fabricante desse, é papel desse indivíduo aqui, ó, saber, senhor hardware, qual é a sua plataforma? Eu sou plataforma Intel. Você é plataforma Intel? Então, para eu acessar os seus arquivos, eu tenho que fazer da forma ABC. Senhor hardware, qual é o seu hardware? Eu sou da plataforma Solaris. Sun Solaris. Então o sistema operacional tem que fazer outra tarefa para poder... senhor hardware, qual é o senhor? Eu sou hardware da Apple. Então o sistema de arquivo é diferente. Senhor hardware, qual é o senhor? Eu sou Xiaomi, ou então eu sou Samsung. Não, sou Motorola. Então para acessar o seu GPS, o comando é diferente. Por esse motivo, nós temos aqui, nesse indivíduo aqui, ó, o tipo de software mais complexo que vocês poderiam ver. Aí a pergunta inevitável, professor, se o sistema operacional é o software mais complexo que existe, por conta da característica dele, de ter que acessar tipos de hardware diferentes e ter que fornecer interface para tipos de usuários diferentes, então qual é o segundo tipo de sistema mais complexo? São os sistemas que emulam sistemas operacionais. Alguém pode me dar um exemplo de algum? Sistemas que emulam sistemas operacionais. Uma máquina virtual da Oracle, por exemplo? Por exemplo, excelente. Uma máquina virtual da Oracle. O que é uma máquina virtual? Como o próprio nome diz, ela simula esse indivíduo aqui, ó. Então, você pode ter no seu computador aí, no seu laptop, você pode ter um sistema operacional instalado. Vamos supor que você tenha o sistema operacional Windows instalado na sua máquina, tá?
Você pode colocar uma virtual machine, uma máquina virtual, e colocar um outro sistema operacional, Linux. E ter vários sistemas operacionais. No meu computador, por exemplo, eu tenho 5 sistemas operacionais na minha máquina aqui agora. Eu tenho o Windows 10, eu tenho o macOS High Sierra, eu tenho o Linux Slackware, eu tenho o Linux Ubuntu e eu tenho o Windows XP. Eu tenho 5 sistemas operacionais. Professor, poderia ter vários? Quantos você quiser. Na verdade, quantos a sua máquina suportar, né? Porque esses softwares de emulação de sistemas operacionais, eles são pesados. Nós temos vários, tá, gente? Nós temos da IBM, nós temos o exemplo que o colega citou da Oracle, que é a VM da Oracle. Nós temos a Virtual Machine da Fusion e várias. Inclusive, pessoal que trabalha com a área de desenvolvimento de software, a gente costuma ter máquinas virtuais para poder fazer testes em sistemas. Por exemplo, quando eu quero testar um software novo, eu não instalo direto no meu sistema operacional. Eu abro uma virtual machine, uma caixinha para ele, coloco o sistema operacional qualquer lá, geralmente eu coloco o Windows 10, porque a maioria dos softwares são escritos para o Windows 10, e aí eu testo o software naquele ambiente controlado. Então, se porventura ele tiver algum software malicioso, tiver algum vírus embutido, tiver alguma coisa, eu trabalho ele somente naquela caixa de areia. E depois eu mato essa caixa de areia da memória, e aí, se o software for aprovado, eu realmente instalo no meu sistema operacional default. Então, o mais complexo que existe é esse cara aqui, ó. Justamente porque ele está no meio do caminho. Aqui para cima nós temos uma questão muito complicada, porque eu não sei quem é que está acessando o meu sistema operacional, eu não sei se é um bot, eu não sei se é uma pessoa humana, eu não sei se é uma catraca eletrônica ou se é um leitor a laser de código de barras de um supermercado. Eu não faço ideia. Mas eu tenho que prover mecanismos para que esses elementos se comuniquem comigo. E aí, geralmente, eles vão utilizar algumas portas de entradas, que vocês vão ouvir muito o termo API. Quem pode me dizer o que significa? Quem lembra? O que é uma API? É uma Application Programming Interface. Programming Interface, exatamente. A tradução é um protocolo de comunicação de software que vai dar acesso ao meu sistema. Então, essa é uma das formas em que a gente utiliza camadas de software para fazer essas comunicações. Existem outras formas, tá? Existem os web services, que são serviços web também. Existem outras web services. Existem vários. Agora, principalmente, os sistemas operacionais oferecem mecanismos para que as empresas possam desenvolver hardware para eles. Por exemplo, se você comprar hoje um mouse, imagine um mouse qualquer. Se você compra hoje um mouse, o fabricante desse mouse aqui precisou escrever um software para que o seu sistema operacional pudesse identificar toda vez que o usuário passear com esse mouse, toda vez que o usuário clicar nesse mouse. Então, o que os fabricantes de sistemas operacionais fazem? Eles disponibilizam em seus sites, na parte desenvolvedor, todo o sistema operacional tem isso. Você entra lá no sistema operacional, lá no site da Apple, aí tem lá uma parte, Development, desenvolvedores. Você entra no site lá do Ubuntu, tem uma parte lá, desenvolvedores.
Você entra no site da Google, ou da Apple, ou da Microsoft, lá no Windows, tem lá desenvolvedores. O que a gente vai buscar lá como desenvolvedores? A gente vai buscar as APIs que esses sistemas operacionais nos fornecem para a gente construir hardware para eles. Então, eu estou fazendo uma impressora 3D. Como é que é o comando do sistema operacional para eu passar para a próxima camada de impressão? Então, lá no site, por exemplo, da Microsoft, eu tenho uma pasta lá, desenvolvedores, aí tem APIs, aí eu vou lá e pego os comandos que eu devo utilizar dentro desse sistema operacional para poder fazer uma determinada operação. Então, os fabricantes de hardware, eles precisam fazer isso. E aí, óbvio, eles vão fazer isso para os sistemas operacionais mais comuns. Por isso que é muito mais fácil você encontrar, por exemplo, hardware compatível com a plataforma Windows, pelo simples fato de que ela ainda detém mais de 80% do mercado. Em segundo lugar, vem a plataforma Linux. E aí ela está empatada com o macOS. Números norte-americanos, tá, gente? No Brasil, eu não sei qual é o percentual de usuários no Brasil por plataforma. A gente não tem, pelo menos eu não conheço uma fonte dessa pesquisa. E aí, quando eu vou fazer um hardware, por exemplo, estou desenvolvendo uma nova webcam. Uma webcam que vai ser operada por drones e tem capacidade X. Então, o que eu faço? Eu vou baixar as APIs de comunicação com os principais sistemas operacionais. E aí eu vou construir os softwares para eles. Por isso que quando você compra um hardware, atrás da caixinha dele vem algo escrito assim, compatível com o Windows 10 ou superior, compatível com Linux, Ubuntu 4.2 ou superior, compatível com macOS 10.13 ou superior. Por quê? Porque o fabricante do hardware precisou baixar as especificações de cada sistema desse para construir o seu hardware. Óbvio, para que o hardware possa ser acessível por quem? Pelo sistema operacional. Porque, na verdade, é o seu sistema operacional que vai operar o seu hardware. Professor, então não sou eu que mexo no meu mouse? Talvez fisicamente você esteja mexendo no seu mouse para cima e para baixo e apertando o botão, mas se não houver um comando claro do seu sistema operacional para poder interagir com esse hardware, não vai funcionar. Os usuários de Linux há 12 anos, por exemplo, há uns 10 para 15 anos, a gente não tinha as distribuições do Linux, por exemplo, que a gente tem agora, como é o caso do Tupiniquim, como é o caso do Ubuntu, como é o caso do Red Hat. A gente tinha uma versão do Linux chamada Slackware, que ela tinha acabado de chegar, então não tinha APIs para muitos dos hardwares. Então, a impressora que você comprava não funcionava nele, o scanner que você comprava não funcionava, era um Deus nos acuda. Se eu quisesse utilizar Linux naquela época, eu tinha que ser desenvolvedor e escrever o software para o reconhecimento do meu hardware. Hoje em dia, não. Foi uma ideia fantástica de um cara chamado Linus Torvalds, o kernel do sistema operacional, e abriu e falou assim, olha, quem quiser, tem aqui o código-fonte. Ele tornou open source o código do Linux. O que ele fez com isso? Ele acabou contratando a maior quantidade de programadores da história. A Microsoft, no final da década de 90, tinha 5.000 desenvolvedores. 5.000 desenvolvedores no final da década de 90. O Linus Torvalds, quando fez isso, ele acabou contratando 15 milhões
de desenvolvedores ao redor do mundo a custo zero. E aí essa galera que gostava da ideia de desenvolver para um sistema operacional novo, começou eu quero usar a minha impressora da HP. Aí escrevia o drive para ela no Linux e mandava para o headquarter, e aí ele decidia se colocava ou não no kernel. E aí dessa forma, ele acabou tratando 15 milhões de desenvolvedores ao redor do mundo a custo zero e fez com que a curva do Linux fosse essa daqui, ó, fosse uma exponencial. Eu vou fazer essa pesquisa no Brasil, eu morro de curiosidade para saber a quantidade de usuários no Brasil, mas essa curva aqui, ó, tem crescido cada vez mais, principalmente motivada pela característica de ser free. Para vocês terem uma ideia, lá no governo onde eu trabalho, no CERP, ou em todos os órgãos de governo, não se usa sistemas operacionais pagos. Não se usa o macOS, não se usa o Windows. Um órgão ou outro vocês vão ver, mas a grande maioria, no CERP, por exemplo, tudo é Linux Ubuntu, software livre. Por quê? Porque a licença disso daqui, ó, é muito cara. Só para vocês terem uma ideia, 20 milhões de reais. 20 milhões de reais é o que a Estácio paga só de licença do Windows 10 nos laboratórios. 20 milhões de reais. É muito Professor. caro. Oi, pode falar. E detalhe, né, que eu tava usando o Ubuntu esses dias, né? Percebi que a experiência dele é bem mais lisa. Com o software, assim, meu notebook, ele roda o Windows 10. Só que com o Ubuntu, ele tava rodando muito mais liso, muito melhor do que com o Windows Muito 10. melhor, é verdade. Sendo que é um sistema pago pro outro que é livre, né? Então, tipo, Exatamente. ele é bem mais seguro. Ele é muito mais estável do que o próprio Windows, que é um sistema pago, que tinha que ter tudo isso. É verdade. O que o Vitor falou é uma coisa muito interessante, tá, gente? Eu vou até comentar sobre isso. Geralmente, o Linux ele vai rodar com uma facilidade muito maior no seu hardware do que o Windows. Eu vou te explicar por quê. Eu vou explicar para vocês por quê. O Windows, ele parte do pressuposto de que o usuário dele tanto o aluno do Centro Universitário Estácio de Sá, que é alguém da área de tecnologia, tanto o aluno do curso de tecnologia, quanto o aluno do curso de pedagogia, quanto o avô desses alunos, que não tem conhecimento de tecnologia. Então, o que a Microsoft faz? Pensando nisso, ela já embute uma série de microserviços, de microprogramas dentro do sistema operacional para você ter, por exemplo, eu vou rodar um vídeo qualquer. No Windows, ele já vem com os principais codecs do mercado, com quase todos. Por quê? Porque ele está partindo do pressuposto de que, e se for o avô do professor Wilson, que não tem muito conhecimento de tecnologia e quer assistir o vídeo que o neto dele mandou. Então, ele já vem com isso tudo embutido. Coisas que em alguns outros sistemas operacionais você tem que ir habilitando. Então, essa é uma das características. Outra característica que foi muito bem citado aí pelo Vitor é o seguinte, uma das portas de entradas que o Windows utiliza são arquivos chamados Dynamic Link Library. Professor, o que são Dynamic Link Library? O último L significa pacote, biblioteca. E o L do meio significa conexão. E o primeiro D significa dinâmica, ou seja, é uma biblioteca de conexão dinâmica que muitos programas utilizam essas bibliotecas
para poder fazer essas interfaces com outros hardwares e outros softwares. Ela tem vantagens e tem desvantagens. Uma das vantagens dela é que, dependendo de uma evolução nesse software aqui da ponta, ou em um determinado hardware, eu não preciso atualizar o meu sistema operacional todo. Basta eu atualizar somente essas bibliotecas de vínculos dinâmicos. Essa é a vantagem. E aí é muito mais prático eu fazer um upgrade num arquivo do que num sistema operacional todo. Mas ela tem uma desvantagem. Ela precisa ser registrada em uma arquitetura que esse sistema operacional usa, chamada registros. A DLL ela tem que ser registrada no Windows. E quando ela é registrada, é um pacote a mais de software que o sistema operacional tem que gerenciar. Então, quanto mais delas, mais o sistema operacional vai ficando mais pesado. Coisas que nós não temos nesses sistemas operacionais aqui embaixo. Nas linhas OS 2, por exemplo, da IBM, ele não trabalha com essa ideia de bibliotecas dinâmicas. Nas linhas da Mac, também não. Você não precisa instalar nada, você basta colocar o executável, um arquivo package, PKG, e o sistema operacional vai interpretar. E se você não quiser mais ele, basta você deletar. Aqui não. Aqui no Windows, você tem que fazer o registro inverso, que é o que a gente chama de desinstalar o software. Desinstalar o software significa eu vir no registro do Windows, localizar a chave de chamada dessa DLL e bloquear essa chave de chamada. Senão, ele continua lá. E quanto mais DLLs delas lá, obviamente, mais o sistema operacional vai ficando mais pesado. Então, o Vitor falou uma coisa muito interessante. Por o mesmo hardware rodando o Windows 10 e rodando a versão mais recente do Linux Ubuntu, você vai ver uma performance melhor no Linux Ubuntu. Mas, atenção, pode ser que exista alguns equipamentos de hardware ou alguns softwares que talvez ainda não tenha os drivers para o Ubuntu 2, para o Ubuntu, a versão mais recente. Então, o que muito provavelmente já vai ter no Windows. Por quê? Como o Windows tem a maior fatia de mercado, os fabricantes de hardware dão prioridades para escrever os drives para o Windows. Aí depois eles escrevem para Linux e macOS. Aí depois eles escrevem para OS 2 Sans Solaris. Então a ordem acaba sendo essa, então você vai ter menos problemas de incompatibilidades com o Windows, porque os fabricantes vão dar preferência para o Windows. Pode falar, Vitor. Foi por isso que eu voltei para o Windows 10, por causa principalmente pelo pacote de Adobe. Compatibilidade, né? Exatamente. O pacote Adobe todinho, ele não funciona. Tem até Wine, alguma coisa assim. O Wine, né? Isso. Ele rodava com as versões mais antigas do Photoshop. Só que os outros programas não funcionavam direito. Aí eu tive que voltar para o Windows 10. Aí você teve que voltar para o Windows 10. Por quê? Porque os fabricantes... Exatamente. Os fabricantes, tanto de hardware, por exemplo, a minha mesa digitalizadora que eu estou utilizando aqui, a minha impressora 3D, tanto os fabricantes de hardware quanto os fabricantes de software, por exemplo, Adobe. Alguns softwares da Adobe, por exemplo, principalmente quem gosta aí de edição de vídeo, não vai funcionar nas versões mais recentes do Linux. Eles estão trabalhando para isso, mas eles vão dar prioridade para os sistemas operacionais que mais tem no mercado. Não é uma questão óbvia? Por esse motivo, tem gente que me fala assim, tem gente que me pergunta assim, professor, então o macOS não pega vírus? Claro que pega. Óbvio. Inclusive, eu uso um antivírus aqui poderoso porque eu sei do perigo que tem. Mas por que vai pegar menos? Por que o Linux vai pegar menos vírus do que o Windows?
o macOS vai pegar menos vírus do que o Windows? Quem pode me responder essa? Professor, para mim fazer um vírus, eu posso afetar 200 mil pessoas de uma vez, porque eu vou fazer um que afete 10. Matou a pau. Questão de demanda mesmo. Exatamente isso. O Bruno matou a pau. Exatamente. É demanda. Se eu quero roubar a senha e eu tenho um sistema operacional que é utilizado por 90% e um outro que é utilizado por 10%, eu quero roubar a senha. Óbvio. É óbvio que eu vou fazer o vírus para um sistema operacional que tem muito mais participação de mercado. É uma questão óbvia. Eu não vou perder meu tempo fazendo um vírus. Agora, então é por isso que não tem? Não, existem, mas muito poucos. Se eu fosse hoje gastar 4 horas do meu tempo para fazer um vírus, para dar print de tela e pegar a senha do usuário, para que eu vou fazer para o Mac? Se eu fizer para o Mac, eu vou conseguir 1.000 senhas. Se eu fizer para o Windows, eu vou conseguir 1 milhão de senhas. Então, peraí, se eu vou ter o mesmo trabalho, eu quero alcançar um número maior. Então, por esse motivo, os fabricantes, não só de software, mas também de hardware, eles primeiramente vão escrever drives para a plataforma Windows. Por esse motivo, na minha máquina, eu tenho 2 sistemas operacionais da Microsoft, 2 sistemas operacionais da Linux e um sistema operacional do Mac. Justamente por conta disso, algumas coisas eu vou ter mais facilidade com Windows, outras coisas eu vou ter mais facilidade com Linux, outras coisas eu vou ter mais facilidade com o macOS. Então, por esse motivo, o papel desse cara aqui é extremamente complexo. E olha, a nossa conversa até agora só girou em cima de computadores. Essa TV que está aí do lado de você, muito provavelmente você tem uma TV, uma Smart TV aí na sua casa. E existe um sistema operacional para ela, que precisa operacionalizar um hardware, que na ponta de cá, em cima, tem 3 tipos de usuários. Eu vou dar um exemplo de cada, tá? O usuário humano, não preciso nem dizer, né? É você. Você que vai assistir lá o filme mais tarde. E o usuário de hardware? Você pode ter, por exemplo, você pode ter, por exemplo, conectado na sua TV, um teclado para poder fazer buscas na internet. Você pode ter conectado na sua TV, por exemplo, uma câmera de vídeo para você poder usar o Skype, o aplicativo da Skype na sua TV e conversar com alguém. Então, você pode ter centenas de dispositivos de hardware. Uma antena externa, por exemplo, um cable modem para você assistir streaming. Então, são vários hardwares que podem estar conectados na sua TV. E há também softwares que estão conectados na sua TV. Por exemplo, quando você entra lá nos aplicativos da sua TV e utiliza o Netflix, é um usuário de software o Netflix nesse momento. O Netflix, nesse momento, ele vai se utilizar de uma interface para poder comunicar com o sistema operacional da sua TV. E aí, o sistema operacional da sua TV é quem vai dar, por exemplo, a prerrogativa de, por exemplo, aumentar o volume, de, por exemplo, dar um print da tela ou mudar um perfil de usuário. Então, mesmo o sistema operacional da sua TV, o sistema operacional do seu smartphone, o sistema operacional do seu laptop ou o sistema operacional do seu relógio, se ele for digital, né? A não ser que ele seja analógico. Mas se ele for digital, ele também tem um sistema operacional lá por trás, que vai prover essa comunicação. Então, amigos, se você pensar, por exemplo, no DaVinci, tá? Esse aqui chama-se o DaVinci, tá? Até a logo dele aqui, ó. Essa máquina aqui, o paciente deita aí nessa cama e o médico lá do outro lado do mundo, ou na casa dele, faz a cirurgia com total precisão. Vocês estão vendo aqui 3 braços
e esse quarto aqui é sobressalente, tá? Esses 3 braços, 2 deles, os 3 fazem incisão. Esse da ponta aqui vai no umbigo do paciente e esses 2 em microincisões, aí num passa a câmera de vídeo e iluminação e nos outros 2 os equipamentos cirúrgicos. E esse daqui fica de backup para algum problema. Você consegue fazer qualquer operação. E você pode, se for uma operação corriqueira, por exemplo, tanto ambulatorial quanto de clínica cirúrgica, tanto em quadros crônicos quanto quadros agudos, independente da cirurgia, você pode gravar um log dela e registrar no sistema. Então, o computador vai aprender, o software aprende o processo cirúrgico e depois eu não preciso mais do médico. Fica um médico em pé aqui só para fazer o acompanhamento. Professor, isso é coisa de outro mundo? Não, nós temos aqui, em vários hospitais em Brasília, nós temos essa máquina. Aí você pode pensar assim, então esse é um sistema extremamente complexo. Pode até ser, mas ele não chega nem aos pés de um sistema operacional. Até porque ele está rodando em cima de um sistema operacional, que vai rodar em cima dessa máquina aqui, ó. Então, o que vai modificar de um sistema para outro, na verdade, é o tipo desse hardware aqui, ó. Esse hardware pode ser um veículo da Tesla, esse hardware pode ser uma mesa digitalizadora, como essa que eu tenho aqui em cima da minha mesa agora, ou esse hardware pode ser um equipamento cirúrgico da Vinci, por exemplo. Não importa. É tarefa desse indivíduo aqui, ó, fazer essa troca. E essa troca, ela não é simples. Por quê? Por esses 2 motivos. Primeiro, porque ele envolve tipos de usuários diferentes. Observe nessa máquina da Vinci ali, que eu acabei de mostrar para vocês. Ela tem os 3 tipos de usuários na mesma rodada, na mesma paulada. Ela tem os 3 tipos de usuários concomitantemente, simultaneamente. Ela tem usuário de hardware, de software e humano, na mesma rodada. E eu tenho que operacionalizar um hardware que ele é específico. Ele vai ser um hardware bem específico. Assim como um veículo da Tesla, um veículo autônomo da Tesla, assim como a sua Smart TV, que está aí na sua sala, e assim como o smartphone que está dentro do seu bolso, provavelmente, ou em cima da mesa. Então, são especificidades distintas. Para vocês terem uma ideia, quando a gente está desenvolvendo para Swift, que é para a plataforma macOS, iOS, os comandos para você acessar o GPS do celular são completamente diferentes de quando você está usando o Android Studio para desenvolver um aplicativo, por exemplo, para Samsung ou Motorola. O acesso ao GPS é completamente diferente. E aí, de novo, isso é papel de quem? Isso é papel do sistema operacional controlar isso.